Noções de Informática, Polícia Civil do Pará, professora Kátia Quadros. Olá, 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 meu aluno, você que está estudando, concorrendo nessa vaga para a Polícia Civil do Pará, conte aqui comigo, sou a professora Kátia Quadros, professora de Informática. E nessas aulas, a gente tem aqui duas aulas, que a gente chama de aulas de dicas, que eu vou trazer para você nessa primeira aula. O que você tem que estudar, porque eu tenho certeza, né? A primeira coisa que quem quer fazer um concurso público deve fazer é ler o edital. Eu não vou ler o edital com você, mas o conteúdo programático de informática, sim, você tem que saber o que você tem que estudar e eu vou falar um pouquinho sobre a banca AOCP. Depois a gente vai ver algumas dicas de conteúdo e depois a gente vai, na próxima aula, nós vamos estudar questões, ok? Então, bora lá! A gente está falando aqui da Polícia Civil do Pará. A banca é o Instituto AOCP e a prova está programada aqui para o dia 28 de março de 2021. Bom, e o que a gente tem aqui de noções de informática? Então, no item 1, o edital está cobrando da gente fundamentos de computação. E aqui a gente tem os itens. Então, organização e arquitetura dos computadores, componentes de um computador, a parte de hardware e a parte de software, sistemas de entrada, saída e armazenamento e princípios de sistemas operacionais. Então aqui, gente, você tem que estudar o funcionamento do computador, você tem que estudar a parte de hardware de computador e quando ele fala aqui software, entra a classificação dos softwares quanto a sistema operacional, aplicativos, utilitários, logiciário, as extensões de arquivo, né, também entra aí nessa parte. É interessante você estudar o que é um compactador de arquivo, né, alguns tipos assim de software é interessante. Quando você fala aqui no item 2, a gente tem redes de comunicação. Então, a introdução a redes, né, coisa básica de rede, a parte aqui de abrangência das redes, então rede local, que é uma LAN, né, aqui a gente tem uma rede LAN, então é a classificação quanto à abrangência, as redes metropolitanas, MAN, e aqui de longa distância as redes WAN. Então, estude toda essa parte, né, qual rede me oferece hoje em dia uma conexão guiada, não guiada. O que é isso? Rede guiada ou não guiada? Quando a gente tem uma rede guiada, a gente tem uma rede em que os dispositivos, né, computadores, falhou aqui, gente, computador, scanner, impressora, gargantinha, né? Eles estão conectados por cabo. E não guiada é o wireless, quando não está conectado por cabo. Então, dá uma olhadinha nisso. Então, essa aula aqui de dicas, primeiro aqui nesse conteúdo programático, eu dou uma orientada aqui no que você estudar, ok? Depois a gente vai para algum conteúdo e depois para questões da banca, para a gente conhecer como que a banca cobra. Noções de terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura. Então, aqui o modelo OSI, né, o TCP, isso aqui também é importante que você estude o que ele está cobrando aqui. É algo teórico que não é muito difícil, não, é tranquilo. Os protocolos, então, os próprios protocolos que estão aqui, TCP/IP, FTP, UDP, os protocolos de e-mail. Quais são os protocolos de e-mail? O SMTP para você enviar, né? O POP e o IMAP, que são recebimento, né? O POP, aquele recebimento físico, o IMAP é o protocolo de acesso aos servidores. Tudo isso, gente, eu explico detalhadamente nas aulas aqui do Aprova, tá? Como eu falei aqui, é só uma orientação do que estudar. Aí você tem os protocolos HTTP, HTTPS. Esses são os protocolos mais importantes. A gente tem muitos outros, mas esses são os mais importantes. Ele coloca dentro de redes, né, embora aqui seja segurança, né, e a gente tem
essa parte de segurança, ela é bem... numa empresa, numa instituição, tem que se dar bastante atenção quando se tem rede, né, claro, mas está aqui dentro de rede, tudo bem, vamos estudar aí noções de vírus, worms, pragas virtuais, tá? Então, dá atenção para isso também. Aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, são aplicativos de segurança. No item 3, o que a gente tem? Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. O que ele quer saber, né, de tudo isso que está associado à internet e intranet? A gente vai ver nos itenzinhos aqui. No 3.1, então, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, que ele cobra de novo no 3.3, gente. Então, aqui está repetitivo, tá? Ele quer saber de Internet Explorer, que já não tem mais nem atualização, porque ele está caindo por terra aí do Windows 10, mas ele está cobrando, não creio que caia. Mozilla Firefox e Google Chrome, então os navegadores. Correio eletrônico, estuda aqui principalmente essa parte dos campos para CC, CCO, BCC, que é responder a todos, encaminhar, anexar, os protocolos que eu já falei, SMTP, POP, o IMAP, isso aí que é o principal de correio eletrônico, tá? Os grupos de discussão, bem difícil cair, a parte de busca, né? A busca na internet é algo que de vez em quando está em prova quanto aí ao Instituto OCP. Então, o uso de aspas, procurar arquivo específico, quando eu coloco a subtração, o til, tudo isso você tem que saber aí nessa busca e pesquisa, né? E redes sociais, a gente tem a aula aí sobre as redes sociais, não é algo muito cobrado em prova não, mas também a aula é rapidinha ali para você ter ideia do que pode estar na sua prova. No item 3.2, acesso à distância de computadores, que é o acesso remoto, né, transferência de informações e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Essa parte de acesso à distância de computadores, do acesso remoto, também é interessante, não que a gente tenha muitas questões, mas interessante aí saber para a sua prova que pode estar em uma questão sim. Bom, depois a gente tem noções de sistemas operacionais, que sempre é algo bastante cobrado em prova, né? Todas as bancas gostam de dar uma atenção ao sistema operacional e não é para menos, né? Ele é muito importante aí para a nossa prova. Então, ele está cobrando o Windows na versão 10, que bom que ele colocou versão, né? Assim, só a versão 10, e características do sistema operacional Linux, tá? O Linux. E quando a gente fala de Linux, você tem que prestar bastante atenção aqui em conceitos, por exemplo, o que é kernel, que é o núcleo do sistema, o que é shell, que é a interface texto, né, do Linux, do sistema operacional. O Windows também tem kernel, o Windows também tem shell, mas, em geral, isso não cai quanto ao Windows, cai quanto ao Linux, porque as cobranças, né, de Linux e de Windows são diferentes. O examinador cobra de forma diferente, ok? Então, ficar ligado nesses conceitos, kernel, shell, que é distribuição, que é um superusuário, né, o usuário root, fica de olho nesses conceitos. E ainda pode cair a estrutura de diretórios. Então, diretório é sinônimo de pasta. Mesma coisa do Windows, pasta. O Windows também tem as pastinhas que armazenam por padrão, né? Quando você instala o Windows por padrão, ele tem as pastinhas que já armazenam ali determinados arquivos do Windows, ou até os nossos arquivos também. O Linux também. Isso não é cobrado no Windows, que isso é bem chato de estudar, gente, mas é necessário. É cobrado no Linux. Então, você tem que saber o que tem na pastinha var, o que tem na pastinha SBIN, NABIN, que mais? TMP, me ajuda aí, MNT, são várias as pastinhas, os diretórios do Linux e que você tem que saber o que tem dentro de cada uma, ok? Além disso, a gente tem os comandos.
os comandos. Então, comando CP para copiar, mkdir para criar diretório, e rm para remover arquivo, rmdir, remove diretório, mv, que vai mover, que é sinônimo de recortar. Então, você tem que saber os comandinhos. E comandinho cai bastante. Diretório e comandinho cai bastante. Fique fera nisso, tá? Bom, no item 5, a gente tem como não poderia de deixar, né, de ter a parte de edição de textos, planilha e apresentações. Então, gente, cai tudo aqui. Quando a gente fala da Microsoft, o que a gente tem? Editor de texto Word, planilha Excel e apresentações o PowerPoint. Quando a gente fala aqui de LibreOffice, a gente está falando de editor de textos Writer, de planilha Calc e Impress é o editor de apresentações. Então, o Word é similar ao Writer, Excel ao Calc, PowerPoint ao Impress. Gente, o Word e o Writer são similares porque eles são editores de texto. Parou. Porque para a prova, né, o Word ele tem guias, o Writer tem menus, os atalhos são, na sua maioria, diferentes, não tem jeito. Você vai ter que estudar cada um desses softwares. Ok? E prestar muita atenção, porque vou te dizer uma coisa agora aqui, se você nunca estudou para concurso, você vai duvidar de mim, mas você vai me dar razão. Se você já estudou, você vai me dar razão na hora. Fala aí para mim, depois me manda aí nas redes sociais se eu tô certa, se eu tô errada. Editor de texto para concurso público é muito mais difícil do que planilha eletrônica. Estuda e depois me conta. Vai resolver prova de editor de texto, que ele pede o caminho, que ele pede o atalho. Vai resolver prova de planilha, Excel e Calc. É muito mais simples, gente, você saber aquelas funções, te digo. E o legal, né, enquanto o Word e o Writer, você tem que estudar cada um desses softwares. Claro, se você já sabe o Word, se você trabalha com o Word, se você já fez um TCC no Word, é claro que isso facilita a tua vida, facilita você aprender o Writer. Mas, lembrando aqui, tem muita coisa diferente para a prova. Agora, quanto ao Excel e o Calc, a maior parte do teu estudo vai ser o mesmo. Por quê? A gente até vai falar nas aulas a gente fala de mesclar célula, de formatação condicional, tudo mesmo, a mesma coisa. Só o menu, né? O Calc tem menu e o Excel tem as guiazinhas, e isso vai ser diferente. Os atalhos também e tal. Mas o que mais cai de planilha eletrônica? Função. E as funções, na sua maioria, são as mesmas no Excel e no Calc, ó. Ainda bem, alguma coisa tinha que ter de bom aqui. Então, quer dizer que quando você sabe as funções, ou você já estudou o Excel, por exemplo, ou o Calc para a tua prova, você já está com 90% do caminho, né, para estudar o outro software. E o PowerPoint e o Impress também, eles têm as mesmas ferramentas, mas você vai ter que ver cada um dos softwares ali por causa de menu, de guia, enfim, que muda um pouquinho, ok? Para a prova isso é bem importante. Bom, e o item 6, por último aqui, teoria da informação, que talvez seja um conteúdo que você nunca tenha ouvido falar e você fala assim, gente, meu Deus, isso é difícil. Não, isso é uma parte teóricazinha e que é bem tranquilo, gente. Não tem nada assim de difícil aqui em teoria da informação. Você vai estudar conceitos de informação, de dados, representação de dados, o que é conhecimento, segurança, inteligência. Ele quer saber o que é dado, o que é conhecimento, o que é informação. É bem conceitual. E, na verdade, a teoria da informação ela é bastante estudada em administração. Se você é formado em administração, você está falando, é isso, professor. É isso, gente, é isso. E que hoje em dia é cobrado aqui dentro de informática, tá? Tanto aí em provas como Polícia Federal, a gente vê aí essa parte de teoria da informação, ok?
mas é bem tranquilinho. Para você que nunca viu, não assusta não. Estuda aí, que dá. Se tiver questão, você gabarita a questão com certeza. Bom, é bem importante a gente falar do conteúdo programático e eu dar essa orientação para você, tá? Não é perder tempo, não. É te orientar de como você estudar. Tá? Muita gente tem essa dificuldade. Se você não tem, muito legal, que bom, você já está um passo adiante. Mas muita gente não sabe a diferença entre o Word e o Writer. E é por isso que eu estou explicando aqui, falando tudo desse jeitinho para você, ok? Bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho então de conteúdo. E eu vou falar aqui sobre o Windows. E sobre o Windows eu vou falar sobre a lixeira, tá? Então, aqui é um dos assuntos que as bancas gostam de cobrar e quem sabe esse assunto esteja na tua prova, né? Vamos rezar que sim, que seja a questão aí da sua prova. Bom, a lixeira. E vamos falar de lixeira aqui no Windows 10, tá? No Windows 10. Tem diferença para o Windows 7, professor, que eu já estudei? Bem pouquinho, tá? Não tem muita diferença, não. Enfim, tudo que você selecionar, o item que você selecionar, e quando eu falo item, eu estou falando de pasta, eu estou falando de arquivo, você seleciona, você pressiona delete, e o delete ou botão direito excluir, né? E o que acontece com esse item, esse arquivo, essa pasta? Ele vai para a lixeira. Então, se isso fosse perguntado no Windows 7, e já tivemos questões desse tipo, quando você deleta, você clica lá, né, seleciona o item e clica em deletar, esse item ainda não vai para a lixeira. Por quê? No Windows 7 é apresentada uma caixa de diálogo de confirmação perguntando para você se você tem certeza que deseja enviar esse arquivo para a lixeira, esse item para a lixeira. Isso não acontece no Windows 10 e a gente faz essa comparação com o Windows 7 porque eu acho que muito provavelmente você deve usar o Windows 10 no seu computador, mas talvez você nem tenha reparado nisso, e isso vai para a prova. Então, é importante você saber que quando você deleta um item, arquivo, pasta no Windows 10, nós não temos a caixa de diálogo de confirmação. Ele vai direto para a lixeira. Ele vai direto para a lixeira. E por que ele faz isso? Porque nós podemos recuperar esse item. Então, quando a gente deleta esse item, ele vai para a lixeira. Aqui a gente tem uma lixeirinha cheia. E a gente pode selecionar esse item e restaurar o item ou os itens selecionados. Então, a gente vai lá no explorador de arquivos, ou a gente acha lá a lixeirinha, ou a gente clica na lixeira, ali na área de trabalho, né? Tem o íconezinho da lixeira, e aqui a gente tem a abinha, ó, ferramentas da lixeira, do explorador de arquivos. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso restaurar o item selecionado ou os itens selecionados. Eu posso restaurar todos os itens que estiverem na lixeira também. Quando eu restauro um item, o que acontece com ele? Isso mesmo, ouvi você falando. Ele volta para o local de origem, ou seja, o local do qual ele foi deletado. Então, se ele estava lá numa pastinha, na unidade C, na unidade D, ele volta para aquele local de origem dele. Isso que acontece com o item restaurado, então, ok? Aqui eu posso esvaziar a lixeira, ou seja, gente, aqui, quando você esvazia a lixeira, aí acabou. Para o Windows, né? É claro que existem softwares que recuperam arquivos, nem sempre consegue recuperar todos os arquivos que foram excluídos definitivamente. Isso vai depender de alguns fatores, ok? Mas a gente tem sim, existem sim softwares que recuperam arquivos que foram excluídos definitivamente aí do Windows, ok? Mas quando eu esvazio a lixeira, aí todos os arquivos, né, todos os itens que estão na lixeira são deletados definitivamente. Esse botãozinho de propriedades da lixeira, que se você selecionar a lixeira e pressionar Alt mais Enter,
Propriedades é sempre características, né? Tem ali alguma configuração, tá? Então, tem ali o tamanho da lixeira, tem algumas configuraçõezinhas que você pode até olhar na sua casa. Quais são elas aí que pode também estar na prova, ok? E a gente tem esse botãozinho também aqui. Bom, aqui a gente tem um atalho que ele cai muito em prova, que é o Shift Del, né? Ou vai apertar as teclas Delete Shift, só para falar o contrário aqui. Ou ainda você pode arrastar o item para a lixeira. Então, vamos pensar que eu tenho aqui a minha pastinha. É bonita essa pastinha, ó. Só não ficou igual porque não tem a cor amarela aqui. Gente, essa pasta tá muito feia. Eu tentei fazer, mas tudo bem. É uma pasta. Eu arrasto para a lixeira, o que acontece? É a mesma coisa que eu tivesse, né, se eu arrastar para a lixeira o item, é a mesma coisa que eu tivesse pressionado o Del, Delete. Se eu arrastar pressionando a tecla Shift, é o mesmo que eu tivesse pressionado o Shift Del. E o que acontece quando eu pressiono o Shift Del? O arquivo ele é excluído definitivamente, sem passar pela lixeira. Ele não vai para... Eu não posso mais restaurar. Não posso mais recuperar. E é por isso que, nesse caso, o Windows sempre vai mostrar, em todas as versões, inclusive na versão 10, ele vai mostrar a caixinha de diálogo de confirmação. Você tem certeza que deseja excluir definitivamente para toda a vida, para todo sempre, esse item? Aí você vai, se você clicar aqui sim, né, você não recupera ele mais, a não ser com outros softwares, como eu já falei. Então, você tem essa opção. Então, perceba, quando eu deleto o arquivo e ele vai para a lixeira, não aparece a caixinha de confirmação no Windows 10. Por quê? Porque eu posso ir na lixeira e recuperar, caso eu tenha me equivocado, caso eu tenha me arrependido de ter excluído esse arquivo, eu posso ir na lixeira e recuperar esse arquivo. Agora, quando eu vou excluir definitivamente, aí veja, eu não posso mais recuperar pelos meios padrão, né? Meio padrão do Windows não recupero mais. Então, o Windows te dá uma chance de refletir. Você tem certeza que você quer excluir mesmo esse arquivo? Você tem certeza que quer esvaziar a lixeira? Aí você tem mais essa chance aí de não errar, ok? E a gente está vendo aqui que o Shift Del, então, ele envia... ele deleta definitivamente, olha aqui, definitivamente, sem passar para a lixeira, o arquivo, o item. Mas você sabia que existem outras maneiras de fazer isso além do Shift Del? Vem comigo. Então, aqui, maneiras de excluir definitivamente o item ou os itens selecionados. Então, uma maneira, a gente já viu, Shift Del. Outra maneira que a gente tem, ou quando, né? Quando que um item ele é excluído definitivamente? Quando esse item é maior que a capacidade da lixeira. Então, a lixeira, gente, ela tem esse íconezinho bonitinho aqui. Ela é uma pastinha ali, ela tem um tamanhinho. A lixeira da tua casa lá, da tua cozinha, teu escritório, tem um tamanho, ela tem um tamanho. Pois bem, a lixeira do Windows tem um tamanho também, tá? Ela tem um tamanho também. Então, se a lixeira já estiver cheia, e você quer excluir um arquivo pequenininho, mas ele excede a capacidade da lixeira, ou se a lixeira até está vazia, mas eu tenho um arquivo que é maior que a capacidade da lixeira, aí também, quando eu pressionar apenas Del, aí não é Shift Del, aí o Windows vai perguntar para mim, olha, ele vai dizer assim para mim, olha, o teu arquivo, esse que você está tentando excluir agora, ele é maior do que a capacidade da lixeira. Então, se você pressionar que sim, ele não vai para a lixeira, ele vai ser excluído
definitivamente. Então, aqui é um caso em que você vai excluir definitivamente o item quando ele é maior que a capacidade da lixeira, esteja ela cheia ou vazia, né? Outro caso que a gente tem aqui, quando for unidade removível. Esse item também não vai para a lixeira. Então, se eu tenho lá o meu computador, e no meu computador eu coloquei um pendrive. Ele é uma unidade removível. Aí, se eu deletar o arquivo que está no pendrive, ele não vai para a lixeira. Então, eu só seleciono o item e pressiono Del. Não é o Shift Del, veja, mas se ele está armazenado numa unidade removível, ele não vai para a lixeira. Ele é excluído definitivamente. E sempre que um item ele estiver prestes a ser excluído definitivamente, o Windows vai mostrar, então, o recadinho, né? Tem certeza? Deseja excluir definitivamente? Ó, você não recupera mais, né? Então, ele vai te dizer isso. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. HD externo tem lixeira? O item vai para lixeira. Pode testar. Eu testei mesmo, que tem coisa, gente, que a gente só acredita vendo. E às vezes vendo você não acredita também, né? Tô vendo e não tô acreditando. Testa. Se você tem acesso aí a um HD externo, cria um arquivo aí, teste, e apaga e testa. Testa no pendrive. Isso é até legal você testar. Porque eu sempre falo, não acredita em mim, testa as coisas aí. Porque você aprende mais, você vai fixar. Então, HD externo não conta como unidade removível. E a outra maneira também é aqui, unidade de rede. Então, se eu tenho aqui computadores que estão conectados, vamos colocar aqui um switch, eles estão conectados em uma rede, né? E aqui eu vou apagar um arquivo que pertence a esse computador. Se esse computador me deu a permissão, tem que ter permissão, se ele me deu a permissão para apagar esse arquivo que está neste computador, vai apagar, só que não vai para a lixeira. Não existe ir para a lixeira em unidade de rede, ok? Então, você tem que ficar atento a estas características aqui que eu falei para você. Então, todas essas maneiras aqui, essas situações, vai excluir definitivamente o item, o arquivo ou a pasta. E nem todas essas vezes, né, todas essas maneiras aqui com Shift Del, ou quando o item é maior que a capacidade da lixeira, ou quando o item está numa unidade removível ou uma unidade de rede, não, né, em todas essas situações não vai aparecer, vai aparecer a caixa de diálogo de confirmação. Você tem certeza que deseja excluir esse item, tá? Então, sempre que for apagar definitivamente, vai aparecer. Se o item vai para a lixeira, no Windows, na versão 10, essa caixa de diálogo não aparece, ok? Então, informações importantes aqui sobre a lixeira do Windows 10, que é um assunto bastante cobrado em prova. Bom, na aula que vem, a gente vai falar, então, sobre diversos assuntos, porque eu vou trazer questões, vou trazer várias questões para a gente estudar, não é resolver ver gabarito só não, a gente vai estudar as questões mais aprofundado, né, conforme cai na nossa prova, com o intuito de você revisar, de você conhecer o assunto e principalmente de você conhecer a banca, ver o que o Instituto, a OCP, cobra, tem cobrado aí nas provas de concursos. Então, aqui é só vai ser meia hora de questões e eu espero que depois você estude muito mais questões aí na sua casa, ok? Então, beijo para você e até a próxima aula.